Você sabia que seu cérebro é manipulado toda vez que você faz uma aposta? Pois é, enquanto você acredita que está fazendo uma escolha racional, calculada, tentando transformar 10 reais em 100, tem toda uma estrutura por trás, feita justamente para transformar o seu desejo de ganhar em lucro para alguém que, spoiler, nunca será você. Nos últimos anos, as apostas esportivas deixaram de ser um canto esquecido da internet e passaram a dominar os intervalos da TV, os outdoors, as redes sociais e até camisas dos maiores times do Brasil. De repente virou normal ver um ex-jogador ou um influenciador famoso dizendo que é só clicar aqui e fazer um Pix que você receberá o valor de volta em dobro. Mas se fosse tão simples assim, por que empresas de apostas estão cada vez mais ricas e os apostadores cada vez mais frustrados? A promessa é sedutora: ganhar dinheiro assistindo futebol. Um trocado aqui, um lucro ali, uma renda extra sem sair do sofá. Mas na prática, o que acontece é exatamente o oposto. As bets vendem um sonho, mas entregam dívida, vício e frustração. E é aí que entra a pergunta que vai guiar esse vídeo: o que as apostas estão fazendo com o seu cérebro sem que você perceba? E lembrando, se você gosta de conteúdos assim, em formato de documentários que trazem assuntos interessantes do Brasil e do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e sem mais relações, vamos para o vídeo. Para entender tudo isso, a gente precisa primeiro conhecer como esse jogo funciona. E o mais curioso é que ele nem começa quando a bola rola. Começa bem antes, quando você abre o aplicativo e se depara com as famosas odds. Odds, ou ODDS, são os números que indicam quanto você pode ganhar numa aposta. Se uma odd está 1,50, por exemplo, significa que cada real apostado, você recebe 1,50 de volta se acertar. Se está 3, você ganha o triplo. E se estiver 7, aí parece que vale a pena arriscar, né? Só que é aí que tá o truque. Quanto maior a odd, maior o risco e menor a chance daquilo realmente acontecer. As odds não são definidas com base na sorte ou no achismo. Elas são calculadas por algoritmos, estatísticas e modelos matemáticos que consideram centenas de variáveis, como o desempenho dos times, históricos de confrontos, lesões, clima do dia do jogo e até comportamento dos apostadores. Isso mesmo, cada aposta feita, a casa aprende mais sobre como as pessoas pensam, apostam, erram e se empolgam. E essa inteligência coletiva é usada contra você, porque as odds vão sendo ajustadas em tempo real para garantir que o lucro da empresa continue intacto. E o pior, mesmo quando você acerta uma aposta, a casa já ganhou. Isso porque existe algo chamado VIG ou Juice, que é basicamente a margem de lucro embutida em cada aposta. Você nem vê, mas ela tá lá, garantindo que no final das contas a empresa fique com uma fatia do bolo, independente de quem vence o jogo. É como se você entrasse num jogo de cartas onde a banca sempre tira uma porcentagem da mesa, mesmo quando você ganha uma mão. Não importa se seu time fez o gol nos acréscimos ou se você cravou o número de escanteios. A casa embolsou a parte dela antes mesmo do jogo começar. E tem mais, ao contrário do que muita gente pensa, você não está jogando contra a casa, você está jogando para ela. Porque cada clique, cada palpite, cada aposta errada ou certa que você faz, alimenta o sistema que transforma a sua impulsividade em estatística. E estatística nesse caso vira dinheiro, mas não é o seu. Ganhar uma aposta é possível. Você até consegue receber um Pix de um valor maior que investiu. Mas é exatamente isso que faz o sistema funcionar. Porque quando você acerta uma aposta e ganha dinheiro, seu cérebro registra aquilo como uma vitória pessoal. Ele entende que foi mérito seu, uma prova de que você tem controle sobre o jogo. E essa sensação de controle é viciante. Mas o que muita gente ignora é que isso é uma ilusão. No curto prazo, qualquer um pode ganhar. Mas no longo prazo, quem sempre ganha é a casa. Vamos imaginar duas estratégias simples. A primeira, apostar sempre no favorito. Afinal, se o time é o favorito, ele tem mais chance de vencer, né? Então pareceria uma boa ideia. Só que as odds pagam pouco e basta uma zebra, que sempre acontece, para acabar com o lucro de várias apostas anteriores. Agora a segunda, apostar sempre no azarão. Se ele vencer, o retorno é alto. Só que a chance disso acontecer é mínima e você vai perder a maioria das apostas até que uma dê certo, isso se der. No fim das contas, nenhuma dessas estratégias funciona. E não é opinião, é estatística. Existe uma coisa chamada lei dos grandes números. Ela diz que quanto mais vezes você repete uma ação aleatória, mais o resultado real vai se aproximando do resultado esperado. Ou seja, se a casa tem uma vantagem de 5%, por exemplo, quanto mais apostas você fizer, mais perto você vai ficar de perder exatamente esses 5%. É por isso que as casas não têm pressa. Elas deixam você ganhar de vez em quando, porque sabem que com o tempo, a matemática vai fazer o seu serviço. E mesmo quando alguém tenta encontrar uma brecha, as regras mudam. Existe uma estratégia chamada arbitragem, onde você aposta em todas as possibilidades de um jogo em casas diferentes, explorando pequenas diferenças nas odds para garantir lucro, independente do resultado. Em teoria funciona, mas na prática nem tanto. Primeiro porque essas oportunidades são extremamente raras. As casas ajustam as odds o tempo todo para evitar esse tipo de desequilíbrio. E segundo porque se elas descobrirem que você está usando esse tipo de estratégia, você pode ser banido. É isso mesmo, se você começa a ganhar com consistência, as casas simplesmente impedem você de continuar jogando. Porque no fim, todas as estratégias sustentáveis são bloqueadas pelas próprias plataformas. Agora, se a lógica do sistema é tão desfavorável assim, por que tanta gente acredita que vai se dar bem? E a resposta está na vitrine, ou melhor, na propaganda. Hoje em dia, é impossível assistir a um jogo ou rolar o feed sem ver um ex-jogador famoso ou um influenciador digital dizendo que aposta todo dia e que tá ganhando muito. Essas campanhas usam rostos conhecidos para passar credibilidade
realidade. Como se aquele ídolo que você acompanha desde pequeno estivesse lá dizendo: vai lá, confia em mim. Só que o que ele não diz é que está sendo pago, e muito bem pago, para dizer isso. Que o dinheiro dele vem do contrato com a casa e não da aposta. Apostar virou parte do entretenimento. É vendido como se fosse um jogo qualquer, uma diversão inofensiva. Algo para fazer no intervalo do almoço, para testar a sorte no final de semana, ou até como uma alternativa de renda. Só que isso tudo é um marketing muito bem construído. Na prática, o que as casas querem é simples: que você aposte, e aposte de novo, e mais uma vez, até que vire um hábito. E nesse ponto, muitos artistas acabam sendo cúmplices, mesmo sem perceber. Ao anunciar uma plataforma de apostas sem qualquer alerta, eles ajudam a reforçar a ideia de que aquilo é normal, seguro e até recomendável. Agora que você já entendeu como funcionam as apostas e por que é tão difícil de sair ganhando, a pergunta que fica é: por que a gente continua apostando? E a resposta tá dentro da nossa cabeça, literalmente. Toda vez que você faz uma aposta, mesmo que seja de R$2 num bilhete simples, o seu cérebro já começa a se preparar. Ele ativa o que os cientistas chamam de circuito da recompensa. Isso envolve uma região chamada área tegmental ventral, que dispara dopamina, o famoso neurotransmissor do prazer, direto para o núcleo accumbens, que é tipo o centro de recompensa do nosso cérebro. Só que o mais curioso é que a maior parte da dopamina não é liberada quando você ganha, é liberada antes disso, na expectativa. Ou seja, o prazer já começa no quase, no e se eu ganhar. É a antecipação da recompensa que te dá a sensação de excitação. É por isso que o cérebro se sente tão atraído pelas apostas, porque ele se acostuma a essa situação mesmo sem ter ganhado nada de fato. E enquanto o cérebro emocional tá todo estimulado, quem deveria colocar o freio, o chamado neocórtex, que é a parte racional da nossa cabeça, começa a perder espaço. Ele até tenta dizer: opa, melhor eu parar por aqui. Mas quando a dopamina já invadiu tudo, a lógica vira estatística de fundo. Com o tempo, esse sistema vai se desregulando, e aí o que era pra ser só uma diversão vira dependência. Muita gente acha que vício só acontece com substâncias como álcool ou drogas, mas o vício comportamental é real e o jogo é um dos mais potentes. É como se o cérebro fosse enganado com uma falsa sensação de controle e vitória. E é assim que o ciclo começa. Você ganha, seu cérebro registra poder e confirmação. Ele diz: tá vendo como eu consigo? Mas aí então você perde e seu cérebro registra frustração. Ele diz: preciso recuperar. E nos dois casos a resposta é a mesma: apostar de novo. E assim, sem perceber, você já não aposta mais pelo prêmio, você aposta para tentar sentir aquilo de novo. Aquela sensação da primeira vitória, aquele quase que parecia certeza, aquele clique de adrenalina no peito. O problema é que quando vira rotina, não é mais só uma escolha, é um transtorno. E esse transtorno tem nome: ludopatia. Pode parecer um termo estranho, mas é exatamente isso: o vício em jogos de aposta. E ele já é reconhecido como doença pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Organização Mundial da Saúde. Pessoas com ludopatia perdem o controle sobre o próprio impulso. Elas não conseguem parar mesmo quando estão perdendo tudo, mesmo quando sabem que vão se prejudicar. E os efeitos são reais: casamentos desfeitos, gente endividada até o pescoço, pessoas que vendem carro, casa, tudo, casos de depressão profunda, gente que tenta tirar a própria vida porque não consegue mais ver saída, e até histórias de envolvimento com crime só pra continuar alimentando o vício. E aqui tem um ponto importante: nem todo mundo vai desenvolver esse vício, assim como nem todo mundo que bebe vira alcoólatra, mas existe uma predisposição genética, ou seja, você não tem como saber se vai desenvolver ou não até que já esteja dentro do jogo. Sem controle, sem orientação e com estímulos constantes, o vício cresce e cresce muito rápido. Por isso, falar em regulamentação não é exagero, é necessidade. A gente já viu isso acontecer com o cigarro. Antes era normal ver propaganda de cigarro na televisão, ator famoso fumando, slogan bonito, tudo normalizado, até que os malefícios ficaram grandes demais para serem ignorados. Hoje, além de proibirem publicidade, as embalagens vêm com imagens fortes e alertas claros. E isso mudou muita coisa. E já com as apostas, o caminho precisa ser parecido. E se esse vídeo te ajudou a ver o outro lado da moeda, compartilha com quem precisa ouvir isso, cuida de você, dos seus amigos e da sua família. E antes de apertar o botão de apostar, pensa bem se é um risco que vale a pena você correr. Porque dinheiro perdido você talvez até possa recuperar, mas saúde mental e confiança, esses custam muito caro. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral, valeu!